No coração da Amazônia, onde rios intermináveis cortam a floresta e o silêncio esconde segredos milenares, desapareceu Francisco Caldeira Castelo Branco, fundador de Belém. Durante uma expedição, no século XVII, ele e sua comitiva desapareceram, sem deixar vestígios. Entre rios traiçoeiros, aldeias hostis e lendas de cidades perdidas. O destino de sua última jornada permanece um mistério que ecoa até hoje pelos caminhos da floresta do Pará. A história que você vai ouvir é uma das mais antigas e enigmáticas do território que hoje conhecemos como Estado do Pará. Ela remonta ao início do século XVII, quando o Brasil ainda era um mosaico de capitanias disputadas por portugueses, espanhóis, holandeses e ingleses. E no meio dessa disputa, surge a figura de Francisco Caldeira Castelo Branco, um capitão português determinado a consolidar a presença lusitana na foz do grande rio Amazonas. Em 1615, Francisco Caldeira foi nomeado para comandar uma expedição que teria como missão principal erguer um forte estratégico e expulsar invasores estrangeiros que, segundo relatórios da época, já se infiltravam na região. A coroa portuguesa via a foz do Amazonas como uma porta de entrada para o interior do continente, e sabia que perder aquele ponto significaria ceder vastas riquezas a outras nações. A expedição partiu de São Luís do Maranhão, que na época já estava sob controle português, após a expulsão dos franceses, com cerca de 200 homens, entre soldados, marinheiros e alguns missionários. Caldeira desceu pelo litoral, até alcançar a entrada da Baía do Guajará. Ali escolheram um ponto elevado, de frente para as águas barrentas e largas, para iniciar a construção do que mais tarde seria conhecido como Forte do Presépio. Mas o que poucos sabem é que após a fundação do forte e a criação do núcleo, que viria a ser Belém do Pará, Francisco Caldeira recebeu ordens sigilosas, segundo documentos encontrados séculos depois, nos arquivos de Lisboa. Havia rumores sobre uma antiga rota indígena, que levava a minas de ouro no interior da Amazônia. As informações eram vagas, misturando lendas com relatos de exploradores espanhóis, mas suficientes para despertar a ambição da coroa. Em meados de 1617, Caldeira deixou o forte com uma comitiva selecionada a menos 30 homens de confiança, alguns guias indígenas e mantimentos para 2 meses. O destino era incerto, mas todos acreditavam que se tratava de uma missão de reconhecimento no interior, navegando por afluentes pouco conhecidos do Amazonas. O que aconteceu depois permanece como um dos maiores mistérios coloniais brasileiros. Registros feitos por cronistas da época indicam que a expedição seguiu pelo rio Guamá e depois adentrou por um de seus afluentes menores. A floresta era densa, com margens tomadas por raízes e árvores tão altas que mal deixavam a luz do sol penetrar. O calor era sufocante, e o silêncio, interrompido apenas pelo som distante de macacos e aves, criava uma atmosfera quase sobrenatural. Os primeiros dias foram descritos como relativamente tranquilos. Encontraram pequenas aldeias indígenas amigáveis, que ofereceram frutas e orientações. Porém, à medida que avançavam para o interior, os contatos humanos se tornavam cada vez mais raros. Em certo ponto, não havia mais sinal de aldeias, menos apenas floresta e água por todos os lados. Alguns meses depois, quando a ausência de notícias se tornou preocupante, o Forte do Presépio enviou uma equipe para seguir o rastro da expedição. Essa equipe conseguiu encontrar vestígios, restos de fogueiras antigas, marcas de acampamento e, em um tronco de árvore, a inscrição grosseira de uma cruz, com as iniciais F, código B. Após esse ponto, nenhum outro indício foi encontrado. Relatos orais, colhidos entre os indígenas no século XIX, falam de homens barbudos que entraram no coração da mata e nunca mais voltaram. Alguns mencionam que foram vistos caminhando para o que chamavam de Terra das Pedras Brilhantes, mas que o caminho era amaldiçoado. Menos ninguém que o seguisse sobreviveria. A ausência de corpos, de armas ou de qualquer carga deixada para trás intrigou historiadores durante séculos. Teriam sido emboscados por tribos hostis, mortos por doenças tropicais, ou simplesmente se perdido na imensidão da floresta,
consumidos pelo tempo e pela natureza. A verdade é que a expedição de Francisco Caldeira Castelo Branco desapareceu, como se tivesse sido engolida pela selva. Com o passar dos anos, esse mistério começou a se misturar com lendas locais. Em algumas versões, os homens teriam encontrado uma cidade de pedra no meio da mata, guardada por espíritos que os condenaram a vagar para sempre entre os rios. Em outras, teriam caído vítimas de um povo guerreiro desconhecido, cujas armas eram banhadas em veneno letal. O que restou foi um silêncio pesado, um vazio na história do Pará colonial, um desaparecimento que até hoje deixa perguntas sem resposta. O segundo mês da expedição marcou o início de um período sombrio. O entusiasmo inicial se dissipara, substituído por um silêncio pesado, que parecia acompanhar cada passo dos homens. As conversas, antes repletas de planos e especulações sobre o que encontrariam, tornaram-se escassas, limitando-se a ordens secas e comentários práticos sobre navegação e caça. Havia um cansaço crescente, mas também algo mais, uma tensão que não se podia explicar apenas pelo esforço físico. A vegetação se tornara mais fechada, sufocante. As margens dos rios estavam tomadas por raízes aéreas e lianas, que se enroscavam como serpentes vivas, obrigando os homens a desembarcar para abrir passagem com machados. As embarcações menores precisavam ser carregadas por trechos de terra, onde a lama chegava até a cintura. No ar, o zumbido constante de insetos competia com o eco distante de gritos estranhos vindos da mata. Alguns juravam que eram apenas aves noturnas, mas havia algo na cadência desses sons que lembrava vozes humanas. No fim de uma tarde chuvosa, um dos guias indígenas, um homem silencioso chamado Aruan, parou subitamente no meio de uma trilha e ergueu a mão. O grupo obedeceu, olhando ao redor em busca de perigo. Ele fechou os olhos como se escutasse algo que os outros não conseguiam perceber, e então apontou para a floresta, à esquerda, murmurando que havia passos que não pertenciam à terra. Ninguém entendeu o que queria dizer, mas o olhar dele fixo, tenso, fez com que todos apressassem o passo. A partir desse dia, começaram os desaparecimentos. Primeiro foi um soldado português chamado Duarte, visto pela última vez recolhendo água de um igarapé. Encontraram seu cantil caído na margem, mas nenhum rastro no barro. Depois, um dos canoeiros sumiu durante a noite, deixando sua rede vazia e ainda quente ao amanhecer. As buscas eram infrutíferas, como se a floresta tivesse engolido os homens sem deixar vestígios. Francisco Caldeira, embora mantivesse a postura firme diante da tropa, registrava em seu diário a preocupação crescente. As anotações daquela fase são curtas, mas revelam a mudança de tom. O rio não é o mesmo. Sinto que nos observa. A mata fecha sobre nós como se respirasse. Em outras páginas, mencionava o comportamento dos guias, que pareciam evitar certos trechos, e ficavam nervosos ao ouvir sons de tambores longínquos. Na terceira semana após o início dos desaparecimentos, a expedição avistou, pela primeira vez, sinais claros de presença humana na região. Restos de fogueiras cercadas por ossos limpos, dispostos em padrões circulares no chão. Entre eles, havia objetos de origem desconhecida, menos talismãs, feitos de penas, dentes e fibras trançadas com símbolos gravados que nenhum dos indígenas quis tocar. Aruan, o guia, declarou em voz baixa que aquilo era obra de gente que não caminha sob o sol, mas se recusou a explicar. A comida começou a escassear. A caça, abundante nas primeiras semanas, tornou-se rara, como se os animais tivessem fugido para longe. A pesca também se tornava difícil. As redes voltavam vazias ou rasgadas, como se algo as tivesse cortado de dentro para fora. Os homens cochichavam sobre maldições e espíritos guardiões da mata, e até os mais céticos já evitavam falar alto à noite. Foi nesse contexto que a expedição chegou a uma área pantanosa, onde a água parada refletia o céu cinzento como um espelho quebrado. No centro, erguia-se um amontoado de pedras cobertas de musgo, formando uma espécie de torre baixa e irregular. Os guias recusaram-se a se aproximar, dizendo que aquele era um lugar de descanso dos que não retornam. Mas Francisco Caldeira, guiado pela curiosidade e pela necessidade de encontrar sinais de uma rota, insistiu. Ao tocar nas pedras, percebeu que eram mais frias que o ar ao redor,
e que, de alguma forma, vibravam levemente, como se ocultassem um som interno. Naquela noite, acamparam próximos ao local. Poucos conseguiram dormir. Um Kitwaker, quase metálico, começou a se espalhar pelo acampamento, e de dentro do pântano, vinham luzes que pareciam dançar sobre a superfície da água. Alguns homens afirmaram ter visto figuras humanas nessas luzes menos altas, magras, movendo-se de forma errática. Ao amanhecer, mais 2 soldados haviam desaparecido. O que restava da expedição seguia adiante, mas com passos cada vez mais lentos. A moral estava em frangalhos, e a mata parecia mais viva e hostil a cada dia. Francisco Caldeira, em seus escritos, notava que já não se tratava apenas de explorar um território, mas de sobreviver dentro de algo que parecia consciente de sua presença. O rio que seguiam começou a se estreitar, tornando impossível a passagem das maiores embarcações. Foram obrigados a escondê-las em um banco de areia e prosseguir apenas com canoas menores e carga reduzida. O som dos tambores tornou-se mais frequente, agora acompanhado por um murmúrio constante, como vozes sussurrando em um idioma desconhecido. Nos últimos trechos desta fase da jornada, a floresta começou a apresentar marcas estranhas nas árvores cortes simétricos, sinais circulares e desenhos feitos com resina escura. Pareciam indicar um caminho, mas não havia consenso sobre se levavam a um destino ou a uma armadilha. Mesmo assim, seguiram. A sensação geral era de que a selva não apenas os observava menos, ela os conduzia. Os dias avançavam, e a mata parecia engolir não apenas os homens, mas também suas esperanças. Os relatos preservados por crônicas e cartas fragmentadas descrevem uma sucessão de acontecimentos que, para muitos, beiram o inexplicável. As condições climáticas tornaram-se hostis. Chuvas incessantes, ventos que uivavam como advertências, e um calor abafado, que parecia sugar a energia dos corpos. Francisco Caldeira, experiente em jornadas perigosas, teria mantido disciplina férrea no início, mas à medida que adentravam o território desconhecido, sinais estranhos começaram a surgir. Os guias indígenas, acostumados com o comportamento da floresta, falavam de sombras que se moviam sem vento, e de cantorias ao longe nas madrugadas, sons que não se assemelhavam a nenhum ritual conhecido. A expedição estava em busca de rotas mais seguras e de possíveis riquezas minerais, que pudessem sustentar economicamente a colônia. Contudo, a cada dia que passava, os suprimentos diminuíam, caçadas eram infrutíferas, e a pesca rendia menos do que o esperado. Alguns afirmavam que os rios, antes cheios de vida, estavam silenciosos demais, como se algo tivesse afugentado os peixes. Registros históricos indicam que, em determinado ponto da viagem, parte do grupo decidiu acampar próximo a uma formação rochosa, que lembrava um altar natural. Era uma clareira estranha, onde a vegetação ao redor se mantinha sempre úmida e coberta de musgo, mesmo sob sol forte. O local parecia carregado de uma energia pesada, e relatos posteriores mencionam que, naquela noite, 3 soldados simplesmente desapareceram. Nenhum vestígio foi encontrado, nem armas, nem vestimentas, nem rastros. O moral da expedição começou a ruir. Doenças tropicais se espalharam rapidamente, enfraquecendo homens que já estavam debilitados pela fome e pelo cansaço. Ao mesmo tempo, boatos de que estavam sendo seguidos por grupos indígenas hostis, talvez guerreiros de tribos não contatadas, menos aumentavam a tensão. Mas há quem afirme que os rastros encontrados não correspondiam a nenhum tipo de pegada humana conhecida. No fim do 3º mês, a comunicação com Belém cessou completamente. As embarcações enviadas para reabastecer a expedição retornaram sem encontrar qualquer sinal do grupo. A mata havia engolido não apenas o caminho, mas todos os indícios de que ali, um dia haviam passado dezenas de homens armados. Anos mais tarde, alguns exploradores relataram terem encontrado, em áreas afastadas, objetos de metal corroídos, pedaços de tecido europeu e fragmentos de mapas. Porém, nenhum corpo foi recuperado, e nenhuma explicação oficial conseguiu responder ao que realmente aconteceu com Francisco Caldeira
e seus companheiros. Esse desaparecimento se tornou uma das histórias mais obscuras da colonização na Amazônia. Para alguns, a explicação está nos perigos naturais: doenças, fome, animais selvagens e ataques indígenas. Para outros, há algo mais sombrio: forças invisíveis que protegem a floresta de intrusos. A ausência de provas concretas e o silêncio deixado pelo sumiço alimentaram lendas que atravessaram séculos. Até hoje, moradores ribeirinhos falam sobre o caminho dos homens perdidos, um trecho da mata onde ninguém ousa entrar após o pôr do sol, pois dizem que ainda se ouvem passos e vozes ecoando na escuridão. Com a passagem dos meses, a notícia do sumiço de Francisco Caldeira Castelo Branco e de sua expedição já não era apenas um assunto comentado nos portos ou nas feiras. Tornara-se uma lenda viva, envolta em temor e respeito. Aqueles que afirmavam ter visto sinais do grupo descreviam coisas desconexas. Alguns diziam ter encontrado pedaços de roupas europeias rasgadas. Outros falavam de armas enferrujadas presas nas raízes das árvores, como se a mata quisesse engolir toda a presença dos forasteiros. Nenhuma prova concreta surgia, e isso só aumentava o mistério. O clima na região era de cautela. Pescadores evitavam remar para certos trechos do rio, afirmando que ali a água tinha um som diferente, como se houvesse um eco subterrâneo. Garimpeiros que subiam o curso d'água em busca de ouro diziam sentir um peso no ar, um tipo de opressão que fazia os animais sumirem e o silêncio dominar a mata. Até os mais corajosos admitiam que, em determinados pontos, a floresta parecia escutar e guardar segredos que homem algum deveria conhecer. Enquanto isso, em Belém, os registros oficiais começavam a mostrar um buraco incômodo. Documentos que deveriam descrever a rota de Castelo Branco e de seus homens estavam incompletos, e alguns mapas, curiosamente, haviam desaparecido do arquivo da administração colonial. As autoridades tentavam minimizar, alegando que o sumiço se devia ao desgaste do papel ou à má conservação. Mas entre aqueles que conheciam os bastidores, a suspeita era outra. Alguém, em algum momento, não queria que esse caminho fosse reencontrado. Relatos vindos de viajantes portugueses e missionários espanhóis sugeriam que a expedição buscava algo além da simples exploração territorial. Falava-se de uma rota interior que ligaria o Pará a regiões profundas e inexploradas do continente, atravessando terras habitadas por povos guerreiros e rituais que jamais haviam sido descritos nos livros europeus. Essa rota, segundo boatos, era guardada não apenas por obstáculos naturais, mas por acordos e avisos vindos dos próprios povos indígenas, que já haviam deixado claro que nem todo forasteiro voltaria para contar. Os indígenas mais velhos falavam de um lugar chamado por eles de Itanhangá, termo que, traduzido livremente, significaria terra onde o espírito caminha à frente. Era descrito como uma região onde a mata se tornava tão fechada que a luz do sol mal tocava o chão, e onde sons estranhos, menos como coros distantes ou lamentos arrastados, ecoavam entre as árvores. Alguns acreditavam que Castelo Branco teria tentado atravessar essa área, desconsiderando os alertas, e que ali seu destino foi selado. Exploradores posteriores tentaram seguir vestígios da expedição. Um grupo de sertanistas, décadas depois, alegou ter encontrado restos de um acampamento antigo, estruturas de madeira já podres, utensílios de ferro corroídos e marcas de fogueiras apagadas pelo tempo. No entanto, o que mais chamou a atenção foi um tronco, parcialmente queimado, onde alguém teria entalhado, com grande esforço, símbolos e letras deformadas. As marcas pareciam um tipo de registro desesperado, como se alguém quisesse deixar um aviso antes de desaparecer. As tentativas de decifrar aquelas marcas sempre terminaram em hipóteses. Alguns diziam que era latim mal escrito. Outros, que se tratava de códigos usados por exploradores
para indicar perigo ou tesouro. A verdade é que ninguém pôde afirmar com certeza, e o tronco, exposto ao tempo, acabou desaparecendo na própria mata, como se o passado quisesse apagar qualquer pista. O mais intrigante é que, mesmo com todos os esforços de exploração ao longo dos séculos, a região central onde se acreditava ter ocorrido o desaparecimento de Castelo Branco permaneceu praticamente inalterada. A mata fechada, a dificuldade de acesso, a hostilidade natural e a própria aura de maldição afastavam novas tentativas. Era como se um pacto invisível estivesse em vigor, um pacto entre a natureza e a memória, impedindo que o episódio fosse plenamente esclarecido. Assim, o mistério do destino de Francisco Caldeira Castelo Branco não era apenas um enigma geográfico ou histórico, tornara-se um enigma cultural. Um desses casos em que a ausência de resposta se torna mais poderosa do que qualquer revelação. Cada nova geração que ouvia a história sentia o mesmo frio na espinha. Se um homem com recursos, soldados e conhecimento do território pôde sumir sem deixar rastro, o que mais a Amazônia poderia esconder? A busca pelas últimas pistas de Francisco Caldeira Castelo Branco levou alguns historiadores e exploradores a regiões ainda mais profundas da selva, onde a presença humana era praticamente inexistente. A expedição moderna, equipada com tecnologia de ponta, drones e mapas digitais, seguia um percurso arriscado, tentando rastrear possíveis rotas alternativas que o fundador de Belém poderia ter utilizado para se embrenhar no interior. Apesar dos séculos passados, havia a sensação de que algo da expedição original permanecia adormecido, aguardando para ser encontrado. No entanto, as condições continuavam hostis. As chuvas torrenciais dificultavam o deslocamento, as trilhas desapareciam sob lama espessa, e o calor abafado fazia com que o cansaço chegasse rapidamente. Os rios, que em outros tempos serviam de guia, agora pareciam confundir mais do que orientar. Havia trechos onde a vegetação era tão fechada que, mesmo em pleno dia, o ambiente ficava imerso em penumbra. Em uma dessas incursões, um dos grupos exploradores encontrou um curioso sítio arqueológico improvisado, restos de estruturas de madeira, já quase consumidas pela decomposição, dispostas de forma que lembravam abrigos temporários. Entre as peças, foi achado um artefato metálico, corroído, mas que apresentava inscrições semelhantes às usadas no século XVII, embora não houvesse comprovação direta. A descoberta reacendeu o interesse na teoria de que a expedição de Caldeira tivesse acampado naquela área em seus últimos dias de jornada. As narrativas orais dos povos ribeirinhos da região eram igualmente intrigantes. Algumas famílias contavam que seus antepassados falavam de um grupo de homens brancos, vestidos com roupas pesadas, que chegaram descendo pelo rio, doentes e famintos, e que depois sumiram para dentro da mata. O desaparecimento deles, segundo essas histórias, teria ocorrido após atravessarem uma grande cachoeira, onde as águas cantavam como espíritos. O local, identificado como uma queda d'água isolada, era cercado por lendas indígenas que descreviam a região como a terra onde o tempo dorme. Ao se aproximarem dessa cachoeira, os exploradores notaram que a topografia se tornava cada vez mais acidentada. As margens eram íngremes, as pedras cobertas de musgo, e o som constante da água misturava-se com o eco distante de aves e animais noturnos, mesmo durante o dia. Para alguns membros da equipe, havia uma estranha sensação de vigilância, como se alguém menos ou algo observasse silenciosamente cada movimento. As tentativas de mapear o local revelaram que havia galerias subterrâneas nas imediações, possivelmente formadas por antigos cursos d'água. A hipótese mais ousada sugeria que a expedição de Caldeira, ao tentar atravessar a região, pudesse ter utilizado essas cavernas como abrigo, mas que algo as tivesse isolado permanentemente, um desmoronamento, uma enchente, ou, segundo os mais supersticiosos, uma força inexplicável. O mistério se aprofundou quando um drone enviado para explorar uma dessas cavernas captou imagens breves de uma estrutura que parecia não ser natural. Colunas de pedra dispostas em simetria,
como se tivessem sido moldadas. Antes que pudesse ser melhor investigada, a comunicação com o equipamento foi perdida. Quando uma equipe tentou alcançá-lo fisicamente, encontrou o local tomado por neblina densa e de difícil penetração. As notícias dessa descoberta causaram alvoroço no meio acadêmico e também entre curiosos e caçadores de tesouros. Mas a expedição moderna, pressionada pela falta de recursos e pelas condições adversas, teve que recuar. O ponto exato da suposta caverna permaneceu registrado, mas inacessível. O que restou foi a certeza de que, em algum lugar, no coração da Amazônia, ecoa a história de uma das mais intrigantes expedições do período colonial brasileiro. E enquanto não houver provas concretas, o destino de Francisco Caldeira Castelo Branco e de seus homens seguirá sendo um enigma envolto em névoa, onde história e lenda se misturam a cada nova tentativa de explicação. Ao longo dos séculos, as lendas sobre o desaparecimento de Francisco Caldeira Castelo Branco se misturaram com outras narrativas que circulavam na Amazônia. Algumas falavam sobre cidades perdidas no meio da mata, construídas por povos desconhecidos, ricas em ouro e pedras preciosas. Outras mencionavam fortificações que teriam sido erguidas por europeus em épocas muito anteriores à chegada oficial dos portugueses à região. Em muitos relatos colhidos por missionários, viajantes e cronistas, havia uma ligação sutil entre essas cidades encantadas e a expedição de Caldeira. Alguns afirmavam que o capitão, em vez de ter retornado para Belém ou de ter morrido na mata, teria encontrado um caminho até uma dessas localidades secretas. Nessa narrativa, ele teria optado por ficar, seduzido pela abundância e pela possibilidade de criar um reino próprio, longe do controle da coroa portuguesa. No entanto, documentos oficiais do século XVIII já davam por encerrada a questão, considerando-o desaparecido para sempre. Mas mesmo esses documentos, ao serem lidos com atenção, apresentam lacunas estranhas deitas imprecisas, ausência de testemunhas diretas e referências vagas a cartas que nunca foram localizadas. No final do século XIX, exploradores brasileiros e estrangeiros, que se aventuraram pelos rios e afluentes do interior paraense, encontraram ruínas de construções de pedra, algumas cobertas pela vegetação densa. Nenhuma delas pôde ser identificada com precisão, mas a semelhança arquitetônica com fortalezas portuguesas chamou a atenção. Em uma dessas ruínas, descoberta nas margens de um igarapé afluente do rio Xingu, foram encontrados pedaços de cerâmica esmaltada, típicos da produção portuguesa do início do século XVII, além de fragmentos de metal, com marcas que lembravam brasões. Os objetos, infelizmente, desapareceram de coleções privadas ao longo do tempo, e hoje restam apenas descrições antigas, feitas por viajantes. A hipótese de que Caldeira e seus homens teriam tentado fundar uma nova base fortificada no interior não é totalmente descartada. Alguns pesquisadores acreditam que, após entrar em confronto com tribos hostis ou rivais europeus, o grupo pode ter sido dizimado, e a fortificação abandonada teria sucumbido à floresta. Mas há também a versão mais misteriosa, aquela que alimenta o imaginário popular, a de que Francisco Caldeira Castelo Branco entrou em um território proibido, onde forças que não pertencem ao mundo conhecido o teriam condenado a nunca mais voltar. Povos indígenas ainda falam de um capitão branco que chegou pelo rio, trazendo homens e armas, e que foi recebido por um povo invisível, Guardião do An, Reino das Águas. A partir daí, ninguém mais teria visto ou ouvido falar dele, exceto através de cânticos e histórias contadas nas noites de lua cheia. O silêncio oficial sobre o assunto, ao longo de gerações, também intriga, porque não houve, ao menos nos registros conhecidos, uma grande busca organizada pela coroa. Por que as referências ao desaparecimento são sempre breves, quase frias, como se houvesse um acordo tácito para encerrar o assunto? No início do século XX, historiadores de Belém tentaram reabrir a investigação histórica, mas a falta de documentos e as contradições das fontes orais dificultaram qualquer conclusão. O que restou foi uma sombra de incerteza, reforçada por cada nova descoberta de ruínas e cada nova história
contada pelos ribeirinhos. Assim, o desaparecimento de Francisco Caldeira Castelo Branco se consolidou como um dos grandes mistérios da Amazônia colonial. Mistério esse que ainda hoje mistura o peso da história com a névoa da lenda. E talvez seja justamente essa mistura que mantenha viva a pergunta: o que realmente aconteceu com o fundador de Belém quando decidiu seguir para o coração desconhecido do Pará? Nos anos que se seguiram, o desaparecimento da expedição de Francisco Caldeira Castelo Branco continuou a ecoar não apenas nas crônicas coloniais, mas também na memória coletiva da região amazônica. O fato, envolto em silêncio e contradições, tornou-se combustível para uma infinidade de versões, menos algumas apoiadas em documentos antigos, outras moldadas pela tradição oral, que atravessou séculos. No imaginário popular, a figura de Caldeira oscilava entre a de um fundador visionário e a de um homem castigado pela própria ambição. A cidade de Belém, erguida sob sua liderança, prosperou e se tornou um dos centros mais importantes do norte do Brasil. Mas a sombra de seu sumiço permaneceu como uma cicatriz na história oficial. Entre historiadores, a busca por evidências concretas nunca cessou. Alguns defendiam que Caldeira foi vítima de uma conspiração política dentro da própria administração colonial. Outros, mais ousados, acreditavam que ele havia se perdido nas matas, cativo de grupos indígenas hostis, ou desaparecido, sob circunstâncias impossíveis de explicar. Com o avanço das pesquisas arqueológicas e da análise de documentos preservados em arquivos portugueses, pequenas pistas surgiram. Um fragmento de carta, possivelmente escrito por um oficial da coroa, sugeria que Caldeira teria sido levado a Lisboa, sob acusação de abuso de autoridade e desvio de recursos. Contudo, não havia registro de sua chegada à capital portuguesa, e o documento terminava abruptamente, como se alguém tivesse interrompido a escrita. Parallelamente, relatos indígenas coletados por etnógrafos no século XX falavam de um chefe branco que havia sido aprisionado em uma aldeia remota, muito além dos rios navegados pelos colonizadores. Essas narrativas descreviam um homem de barbas longas, olhar perdido e roupas em farrapos, que dizia ter vindo do grande rio salgado, o Atlântico. Apesar de fascinantes, tais descrições eram impossíveis de confirmar. O mistério não se limitava ao homem. A própria expedição, composta por soldados, artesãos e aventureiros, também se dissolveu na névoa do tempo. Muitos deles nunca retornaram a Belém, e aqueles que sobreviveram pouco ou nada, falaram sobre o que realmente aconteceu. Há quem afirme que o silêncio foi comprado com ouro ou imposto sob ameaça, para evitar que verdades perigosas viessem à tona. Ao longo dos séculos, a figura de Caldeira passou a ser evocada em lendas locais. Pescadores diziam que nas noites de lua cheia, podiam ver uma canoa fantasma, singrando as águas da Baía do Guajará, conduzida por um homem de capa escura e chapéu de abas largas, com o rosto parcialmente encoberto. O espectro navegaria em silêncio, como se ainda buscasse um destino nunca alcançado. O caso também inspirou escritores e artistas. No século XIX, poetas românticos transformaram a tragédia em símbolo de coragem e sacrifício. No século XX, cineastas e documentaristas tentaram recriar os últimos dias da expedição, misturando fatos históricos com elementos de suspense e fantasia. Porém, nenhum desses esforços conseguiu apagar a sensação de que algo foi deliberadamente escondido. Alguns estudiosos mais céticos sugerem que talvez nunca se descubra a verdade porque ela está enterrada não sob a terra da Amazônia, mas sob camadas de interesse político e conveniência histórica. Hoje, mais de 400 anos depois, o nome de Francisco Caldeira Castelo Branco ainda é lembrado nas ruas, monumentos e instituições de Belém. Mas sua história é contada com duas faces: a oficial, celebrada como a do fundador da cidade, e a não oficial, carregada de sombras, intrigas e silêncios. O que realmente aconteceu com ele e sua expedição permanece um enigma que desafia o tempo. E talvez seja justamente esse silêncio, esse vazio entre fatos e lendas, que mantém viva a inquietação
atraindo pesquisadores, curiosos e contadores de histórias, para tentar, geração após geração, decifrar o que pode ter sido o primeiro grande mistério da história da Amazônia colonial.